Olá, é uma alegria ter você aqui no podcast Pontos e Vistas da OAB São Paulo, que hoje tem a honra de receber a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. Muito obrigado, ministra, pela sua presença aqui e a gente vai bater um papo sobre as questões do direito do trabalho. Como é que a senhora está? Olha, Sergei, é uma alegria assim, redobrada estar aqui. Estar na OAB, eu que sou oriunda do Quinto Constitucional, que advoguei durante mais de 26 anos, antes de ingressar pelo Quinto Constitucional no Tribunal Superior do Trabalho, há longos anos, há 23 anos. Então, veja que a jornada é longa. E o segundo lugar, porque nós somos amigos há tantos anos, né? Eu sou amiga e admiradora, né, da nossa deputada Zulaia Cobra, de forma que é um duplo prazer estar aqui para bater um papo e conversar sobre este tema tão importante que é o trabalho de todos nós. Eu lembro da doutora, uma das primeiras vezes que eu fui a Brasília, eu a encontrei no seu escritório, você então advogava. Exatamente. E eu fiquei impressionado com o seu profissionalismo, com a sua estrutura de escritório, e eu estava começando. E já naquela época eu a tinha como referência, embora nossas áreas sejam diferentes. Eu sou criminal e trabalhista, é E verdade. como foi essa experiência de se transformar, ainda mais presidir o TST no meio da pandemia, né? No meio não, no início. Eu tomei posse no dia 19 de fevereiro de 2020 e logo no dia 16 de março, portanto, veio um carnaval no meio, 2 semanas depois estava eu com o ato fechando a atividade presencial em toda a Justiça do Trabalho, porque no dia 17 já paramos de funcionar, de março. Então, os 2 anos da minha presidência foram integralmente, né, administrando o Tribunal e a Justiça do Trabalho, né, porque o presidente do Tribunal Superior é o presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, então são 24 tribunais regionais. Então foram momentos bem difíceis, mas graças a Deus conseguimos vencer e a Justiça do Trabalho não parou. A jurisdição, nós tínhamos já o processo judicial eletrônico, foi muito grande o investimento que continuou e continua até hoje, né, na automação, e conseguimos atender o jurisdicionado, né, apesar daquelas dificuldades que todos conhecemos, né, do período da pandemia. Enfim, foi a missão que Deus me colocou, né, passar os 2 anos da presidência administrando a Justiça do Trabalho em concomitância com a pandemia da Covid-19. O Conselho Superior, que você mencionou, também exerce atividade fiscalizatória junto aos tribunais? Sim. Foi criado também pela Emenda 45, como o Conselho Nacional de Justiça, só que o Conselho Nacional de Justiça tem a atribuição de fiscalizar, né, administrativamente e financeiramente o Poder Judiciário, e tem poder disciplinar. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não tem poder disciplinar. Agora temos uma lei nova onde houve algumas modificações, mas substancialmente ele exerce o controle administrativo e financeiro da Justiça do Trabalho. Administrativo, então, guarda relação com o retorno, porque a gente mencionou a pandemia. Eu não sei como é que está na Justiça do Trabalho, mas no criminal e no civil ainda tem alguma dificuldade de retorno de alguns magistrados, que talvez se acostumaram com essa dinâmica um pouco mais virtual. Para alguns advogados até bom. Eu, por exemplo, tive uma audiência em Franca essa semana e foi virtual. E não era uma audiência assim tão importante. Qual é a sua visão dessa questão da presença física, que por lei é obrigatória, e como é que isso está na Justiça do Trabalho? Veja, esse foi um grande problema que a pandemia deixou. No início, nós tivemos muita dificuldade em relação ao primeiro grau, porque o Tribunal Superior, logo começamos com as videoconferências, os tribunais regionais também, mas no primeiro grau, os juízes sentiram alguma dificuldade para fazer uma instrução processual,
por meio da videoconferência. Depois acabaram se habituando e hoje a dificuldade, não só em relação aos juízes, mas em relação também aos servidores, é a retomada do presencial. Então, as pessoas se acostumaram, né, a trabalhar por esse meio e, para sintetizar, o que eu posso lhe dizer é que o CNJ acabou disciplinando que, pelo menos, um sistema híbrido. Então, hoje nós convivemos no Poder Judiciário com um sistema híbrido. Pelo menos 3 vezes por semana é necessário a presença física do juiz na jurisdição. Isso está regulamentado? Tem resolução do CNJ. Tem resolução? Pelo menos 3 dias na semana o juiz tem que comparecer pessoalmente. Nos outros 2 dias ele pode trabalhar num sistema híbrido de forma remota. Em relação aos servidores também. Hoje o TST tem uma disciplina estabelecendo limites para que não pode todo mundo, por exemplo, trabalhar por teletrabalho. Então, nós temos um limite. Hoje é de 10% para os servidores totalmente em teletrabalho. E agora nós estamos até estudando uma maneira, talvez, de ampliar um pouco, mas o sistema híbrido, de acordo com a resolução do CNJ, vem sendo observado, ou seja, 3 dias todos têm que trabalhar, juiz e servidor. 2 dias pode trabalhar em casa. Então, esse sistema híbrido está coletivizado e vem sendo praticado. Para o advogado, o mais importante é o acesso, acho que seja de forma virtual ou pessoal. Eu não sei como é que é no trabalho, na área trabalhista. Eu vou lhe dizer. Mas tem de liminar, tem questões... Eu ainda acho, eu sou do tempo antigo, eu acho que o trabalho presencial é fundamental. Eu trabalho todos os dias. Em geral, lá no TST, os ministros trabalham todos os dias. Qual é a distinção que nós temos no Tribunal Superior do Trabalho? É que nós não admitimos as sessões de julgamento pelo meio híbrido. As sessões são todas 100% presencial. Se algum ministro, por algum motivo, não comparecer, ele tem que justificar. De forma que acho que é o único Tribunal Superior que tem ainda esse rigor. Quando você fala nós não admitimos, é uníssono essa posição do tribunal? É regulamentado. Não. Já foi... Está disciplinado. Tá. Nós lá, as sessões de julgamento só admitimos presencial, 100% presencial. Ou seja, os ministros têm que estar lá presencialmente. Os advogados com inscrição na OAB Distrito Federal também têm que estar presencialmente, não se admite por vídeo. Quando a OAB é fora de outro lugar, de outro estado, então ele pode, por meio da videoconferência, intervir e fazer sustentação oral. Mas só em relação àqueles que não têm a OAB local. Aqui na OAB, e você que foi advogada durante tantos anos, a gente sabe que a Justiça do Trabalho tem uma certa informalidade, acho que até prevista em lei, salvo o juízo. Sim. Existe essa processo, dinâmica. A oralidade é prevista. Mas eu fiquei desde sempre. Eu nunca mais fui, até porque sou criminalista, mas eu me lembro que o juiz gritava no microfone aqui no Fórum Rui Barbosa, às vezes o próprio juiz apregoava, chamava as partes. E era tudo muito mais rápido, muito mais informal. Mas a gente teve e ainda tem muita queixa de atrito entre advogado e juiz. Como é que está isso na área trabalhista? A formação, o contato, tem ainda muita briga, muito atrito? Eu penso que não. Eu penso que a Justiça do Trabalho sempre foi muito democrática. Veja, a conciliação nasceu com a CLT. 2 tentativas de conciliação obrigatórias por lei desde 1943. Então, sempre houve muita proximidade, muita, como você disse, informalidade. O Código de Processo Civil é que se inspirou no processo de trabalho nesse particular. Eu penso que o acesso é amplo do advogado, é muito informal o nosso processo. Eu não vejo assim qualquer antagonismo nesse particular. Tá. A Justiça do Trabalho, como eu lhe disse, substancialmente vem funcionando hoje preponderantemente presencial, mas se permite, sem dúvida, nos tribunais regionais, que o juiz faça audiências, desde que 3 vezes por semana ele compareça ao fórum.
para atendimento presencial. Nos outros 2 dias ele pode fazê-lo por videoconferência. Até no TST nós atendemos com a maior frequência os advogados por videoconferência, os advogados que estão fora. Isso é muito salutar, porque antes nós não tínhamos essa experiência, né, de trabalhar pela forma híbrida. Então vinha um advogado lá do Amazonas para entregar um memorial. Hoje a prática, quer dizer, o que vigora é quem mora fora dialogar com o juiz por meio da videoconferência. Então, isso aproxima muito. E outra coisa, nós temos hoje também uma prática muito intensa, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, mas em toda a Justiça do Trabalho, que é a mediação, inclusive pré-processual. Hoje, se um trabalhador tem uma reclamação simples, ele escreve pelo site para o tribunal pedindo uma mediação pré-processual antes de ajuizar a reclamação trabalhista, e se convoca o empregador para comparecer ou no seu tribunal regional, né, no primeiro grau, porque é pré-processual, né, ou na sua cidade, mas no primeiro grau, no SEJUS, que são aquelas unidades, né, os centros de conciliação, e lá, muitas vezes, em 50% dos casos até se resolve, não precisa nem entrar em juízo. Então, esta comunicação está cada vez mais avançada, né? O estímulo para o exercício desses mecanismos de resolução dos conflitos, ele é muito estimulado. Sim, na parte formal e nas estruturas legais, sim. Mas eu insisto na questão do diálogo e na comunicação, porque ainda chega muito, grande parte dos processos de prerrogativas, e aproveitando a sua experiência como advogada, pertinente à questão do trabalho, ainda é o juiz que faz o pré-julgamento durante uma audiência. Falou, doutor, eu já estou dando razão para o reclamante ou para a reclamada, e expõe essa manifestação. Embora eu não ache que seja uma peculiaridade só do trabalho. Tem no criminal, tem no civil, quando existe algo nesse sentido. Então eu lhe pergunto, essas manifestações chegam em matéria preliminar junto ao TST? Na sua visão, isso aumentou, isso piorou? Como é que você vê em termos seria de... o quê? Uma hipótese de nulidade, talvez, processual. Exato. Poucos. Advogados que reclamam de pré-julgamento, de suspeição. É que muitas vezes pode ocorrer, digamos, uma situação de antecipar, que seria para promover um acordo. Isso, isso tem muito. Então, não vendo tem uma ainda? dificuldade... Diminuiu isso, talvez. Eu quero lhe dizer que eu nunca fui corregedora. Apesar que o corregedor em Brasília, o corregedor geral nem atua no primeiro grau, atua só nos tribunais regionais. Quem tem condições de dar uma resposta é o corregedor regional de cada tribunal regional. Mas o que eu posso assegurar é que nunca eu recebi um processo em grau de recurso com uma preliminar por esse fundamento. Não. Creio que não é recorrente digamos, essa fundamentação de preliminar de nulidade. Quando você era advogada, certamente se deparou com alguma situação semelhante. Um juiz já se posiciona. Como é que você agia? Eu penso que o juiz ele deve ser neutro e recatado, né? Mas muitas vezes, veja, numa situação em que um pedido ele pode ser improcedente, segundo a lei. Nós temos ainda hoje, né, o juspostulante. Muitas vezes o empregado vai diretamente, não sabe o que acha que tem direito. Nós temos uma assistência judiciária gratuita muito ampla, de forma que o custo para uma lide desfundamentado, o custo é quase nenhum. Se ele ganhar um tópico, ou se ele tem beneficiário da assistência judiciária, que hoje, por mera declaração, é admitida, ele não vai ter custos ainda que perca a ação. Então, muitas vezes, ele pode formular um pedido que não tem justificativa legal, não tem amparo na lei. Então, para, muitas vezes, fazer um acordo para colocar fim ao litígio, o juiz pode, inclusive, não vejo assim, pode, com isso, até colaborar para que
a lide seja logo, né, terminada, se lhe parece que o acordo é bom. Então, cada caso tem que ser Talvez seja a forma de fazê-lo, a forma de fazer, né? Porque muitas vezes isso pode colaborar para um bom resultado, né? Sempre a conciliação é uma maneira, digamos, equânime de resolver o conflito. Então, temos que analisar caso a caso. É muito difícil dar uma opinião assim genérica sobre uma situação dessa natureza. Bom, falando sobre essa intersecção OAB e justiça, recentemente nós tivemos manifestações encabeçadas aqui pela OAB São Paulo em defesa da competência da Justiça do Trabalho e contra algumas decisões do STF em matéria trabalhistas. Existe esse atrito, essa tensão? Como é que isso funciona na prática? Não, existe, claro, uma discrepância, digamos que eu atribuo à velocidade do fenômeno social e das transformações que ocorrem no mundo do trabalho. Hoje nós vivemos, né, a chamada quarta revolução industrial, todos sabem, com uma economia sob demanda, essencialmente, né, uma contratação digital. Nós vivemos no mundo, né, da cibernética, do algoritmo e das plataformas digitais funcionando como intermediários, né, entre o tomador e o prestador de serviços. E não temos ainda uma legislação clara, porque isso não é só no direito do trabalho, é que hoje essas velocidades elas ocorrem com muita intensidade no mundo do trabalho. Mas nós não temos um processo legislativo, porque o processo legislativo deve ser demorado mesmo, porque lá é que ocorre, né, o que Habermas chama do agir comunicativo. Toda a sociedade tem que ser, todos os interlocutores têm que ser ouvidos. Então, a lei é produto de uma vontade coletiva. E muitas vezes os juízes são chamados, até que uma lei discipline esses fenômenos, é chamado, e com o sistema de precedentes hoje com muito mais, digamos, intensidade, logo se estabelece uma tese. Então, o Supremo Tribunal Federal julga uma questão, interpreta, digamos, a legislação que existe, considera este fato social mutável e estabelece uma tese, né, que vai definir, que vai disciplinar aquela situação que ainda não tem, muitas vezes, como é o caso das plataformas digitais, no caso, funcionando na contratação dos serviços de Uber, a chamada uberização. É empregado? Não é empregado? Né? Há ainda uma discussão, há inclusive um tema, o 1291, no Supremo Tribunal Federal, para definir essa questão. Mas, usando esse exemplo, né, substancialmente, o Supremo Tribunal Federal vem afirmando a inexistência do vínculo, como o próprio Tribunal Superior do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho, preponderantemente, também tem decisões no sentido de que não há vínculo de emprego. Mas temos dois projetos de lei, temos o projeto de lei complementar número 12, né, que foi encaminhado pelo próprio Poder Executivo, onde não está afirmada a existência do vínculo de emprego e estabelece outras formas de proteção social que são eficazes, porque nós hoje temos que compreender que neste mundo automatizado e digital nós temos relações que se estabelecem e que não são aquelas relações disciplinadas pela CLT, são relações onde não há uma subordinação jurídica, né? Onde há autonomia na prestação de serviços. Então, há uma proteção social que a lei provavelmente, né, pelo menos no projeto de lei, é ampla essa proteção, não só previdenciária, como também social durante o contrato de trabalho, com limitação da jornada, com condições de segurança, inclusive ergonômica para o trabalho, com garantia de negociação coletiva. Essas outras formas de proteção social, o Supremo encara da mesma forma que o TST? O Supremo Tribunal vem admitindo. O Supremo Tribunal tem sido, no exame dessas novas formas de trabalhar, não é? Ele tem sido muito claro, ele tem compreendido essa nova dinâmica e tem assegurado, digamos assim, para o equilíbrio das relações sociais, para que o chamado pragmatismo jurídico, né? Nós temos que considerar, hoje existe a visão econômica do direito, para que o empreendimento ocorra, para que o emprego, a geração de empregos ocorra,
tem que haver segurança jurídica para o empresário, para o trabalhador. Nós temos leis, a própria reforma trabalhista trouxe para o bojo da CLT a disciplina do trabalho autônomo, né? E, sobretudo, a negociação coletiva como um instrumento que não é só para quem tem vínculo de emprego. As negociações coletivas, hoje, elas têm um significado amplo para essas categorias autônomas de trabalhadores. Então, o que o Supremo Tribunal estabeleceu? Que, quando a relação jurídica tem substancialmente uma natureza previdenciária, complementação de aposentadoria privada, ou tem natureza administrativa, ou tem natureza empresarial, quer dizer, ou comercial ou civil, essas relações, o caso de empresas de franchising, motorista autônomo de cargas, corretor de imóveis e atividades que têm essa regência por lei especial ou para as quais se aplica o trabalho autônomo, que prevê, né, no seu bojo, garantias civilizatórias mínimas durante o contrato e depois da sua extinção. E talvez a dificuldade seja na aplicação desses entendimentos, porque as mudanças realmente foram rápidas no mundo do trabalho, não temos legislação suficiente para disciplinar toda essa evolução, temos a jurisprudência formada, digamos, pelos precedentes, mas que muitas vezes encontra divergências, sem dúvida, na Justiça do Trabalho para sua implementação. Caso da terceirização, caso do tema, que é o tema 725, caso do tema 1046, das negociações coletivas, que, segundo, né, o Supremo Tribunal, segundo a reforma trabalhista deixou claro, elas estão infensas, digamos, quanto ao seu conteúdo, né, ao reexame judicial, exceto, então, se não contrariarem a Constituição, se não confrontarem com normas de saúde, segurança e higiene do trabalho, as partes podem produzir um instrumento que parecer adequado àquela enfim, categoria profissional. Entendi. Econômica. Então, são questões realmente novas e que efetivamente têm gerado essas dificuldades. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com a ministra Maria Cristina Peduzzi, que está dando uma aula para nós aqui sobre Justiça do Trabalho, legislação e casos concretos. São muitos temas, a gente já volta. Com o papel de ouvir, estabelecer contato e humanizar a atuação das advogadas paulistas, a OAB São Paulo conta com a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, permitindo às profissionais um espaço sigiloso de fala e de acolhimento. Para acessar a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, a advogada deve entrar em contato inicial pelo e-mail ouvidoria.mulheresadvogadas@oabsp.org.br. Após a triagem, os casos poderão ser encaminhados para o atendimento presencial na sala da OAB São Paulo. Muito bem, estamos de volta com o podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo, que hoje tem a honra e a alegria de trazer aqui a nossa ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, que foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior do Trabalho. A gente sabe que a mulher vem galgando postos. É verdade. Mas ainda reclama muito de discriminação, de machismo. Quais são suas batalhas nessa área, ministra? Eu penso que, graças aos movimentos feministas e graças a políticas públicas, inclusive judiciárias, que foram estabelecidas, né, nesse setor, é que a mulher avançou. Porque, especialmente nos cargos de direção, quer no público, quer no privado, é que a dificuldade ainda persiste. Mas hoje as políticas realmente são muito intensas nesse particular. Nós temos, inclusive, isso aí você sabe muito bem, nas promoções por merecimento hoje, até que se equalize nos tribunais a ampla isonomia. Ainda tem muito o caso de mulher que ganha menos que o homem, e se a Justiça do Trabalho tem atuado nesse sentido, em que sentido? Não, tanto que nos tribunais regionais nós quase que não vamos ter essa questão que se coloca na Justiça Comum de fazer listas só de mulheres por muito tempo, para que nas promoções por merecimento, né, como tem resolução estabelecendo nesse sentido do CNJ,
para que se equalize 50%. Porque tem alguns tribunais que têm até mais mulheres do que homens na Justiça do Trabalho. E no primeiro grau temos mais mulheres do que homens, então, por concurso. Nos tribunais superiores é que ainda o número, mas é uma questão cronológica. Mas nos regionais elas presidem os tribunais também? Sim. Tá. Não, porque no nos TST, tribunais tem menos não, mulheres é por isso, presidindo. porque é uma questão cronológica. Não, nos tribunais regionais, porque em geral a presidência se dá por antiguidade. No TST e nos tribunais superiores sempre tem prevalecido esse critério. Nos tribunais regionais, não, desde que esteja naquele quinto possível, com frequência, inclusive, chapas divergentes, né, nos tribunais. Mas muitos tribunais são hoje e já foram e têm sido presididos por mulheres. Aqui em São Paulo, TJ. Aqui na Justiça do Trabalho, Tribunal várias. de Justiça de São Paulo, que é o Sim. maior e mais antigo, Nunca nenhuma teve. mulher presidiu. Mas aqui no TRT de São Eles Paulo... são um pouquinho machistas. Eu que estou falando. Não, mas eu sei disso. Eu sei disso. Um pouquinho é Os uma tribunais de licença justiça da minha parte. Foi. Mas aqui no Tribunal Regional do Trabalho daqui, agora mesmo, nós temos um homem, que é o desembargador Valdir Florindo, mas quem lhe passou a presidência foi uma mulher, a desembargadora Beatriz Lima. Se bem que a questão do machismo é mais complexa do que só eu imputar alguém. No Tribunal Regional do Trabalho aqui, há muitos anos, muitas mulheres têm se sucedido na presidência. Mas sobre a questão salarial... É lei? Existe uma lei? Não. A resolução salarial que eu referi... Não, a lei existe. A Constituição estabelece, e especificamente quanto a não só o princípio geral da isonomia, mas especificamente quando trata do trabalho, assegura também a igualdade de remuneração. A CLT, ela é, digamos assim, satisfatoriamente, ela disciplina essa questão com muito rigor. Temos leis, inclusive, que apenam com severas, digamos assim, severas penas para quando se discrimina, para atitudes e comportamentos discriminatórios, que estão no bojo da CLT. Temos uma lei de 95 e outra de 97. Contra assédio. Então, há uma ampla proteção legal. E há também políticas públicas. O CNJ não só assegurou a equalização nas promoções por merecimento, até que se atinja 50% nos tribunais, como também tem, em 2021, foi, por resolução também aprovado, um protocolo onde se assegura no processo e fora do processo uma ampla proteção à mulher. E bancas de concurso têm que ter a igualdade de gênero. Então, nós temos um sistema, digamos, de equalização de direitos dentro do Poder Judiciário bem fixado. E a legislação também tem sido rigorosa. Qualquer prática discriminatória, ela tem punições, inclusive com reintegração, mas tem reparação por danos morais, se houver esta, digamos, comprovação de que a atitude foi discriminatória. Então, existe uma proteção legal. E graças a isso é que hoje, né, nós temos assegurado esse espaço às mulheres. Penso eu, porque não é aqui, é no mundo inteiro. Teve uma pesquisa que a Universidade Harvard realizou há poucos anos atrás, acompanhando um trabalho de pesquisa. Durante 20 anos, mulheres e homens que estudaram juntos, tinham a mesma perspectiva profissional no curso do desenvolvimento dessa vida profissional e chegaram à seguinte conclusão: nos cargos de chefia, poucas dessas mulheres estavam no momento final da pesquisa exercendo. E os homens é que preponderantemente estavam exercendo. Então, é uma série. Eu digo que o grande problema não, a grande solução para equalizar efetivamente remuneração e ingresso no mercado de trabalho, claro que o concurso público é uma forma, mas no privado não tem o concurso público, é a licença parental. Isso eu venho dizendo há muitos anos, que foi o que resolveu na Alemanha o problema do controle da natalidade, os países escandinavos, Portugal já tem uma lei. Ou seja, dividir a licença. A licença não é mais só maternidade. Entendi. É dividir o tempo de afastamento. Com estímulos para o homem se afastar. Isso há muitos anos é praticado em muitos países da Europa, começou na Alemanha e com muito sucesso. Então, no dia em que nós aqui tivermos a licença parental,
provavelmente não teremos mais essa discriminação. Chega a ser um pouco polêmico se for encarado no viés contrário, né? Porque é uma legislação, que é da maternidade, que a mulher pode ficar quanto tempo afastada? Então, a mulher hoje, ela, segundo a lei, de 4 meses a 6 meses. 4 meses é o padrão. Se a empresa estiver inserida no programa, aquele projeto cidadão, 6 meses. Então, 6 meses é o normal. Isso ainda afasta a empregabilidade da mulher? O homem, no máximo, fica 15 dias. Mas a mulher pode ficar 6 meses. Ela não precisa? Ou não, então, nesses países desenvolvidos, que já têm a licença parental positivada há mais tempo, os primeiros 2 meses, ou 3, dependendo, né, a mulher é que fica afastada. Depois desse período, porque há afastamentos que ficam até, claro que aí vai reduzindo o valor do salário, mas podem ficar até 1 ano. E aqui são 6 meses. A partir desse período inicial de 2 a 3 meses é que passa, então, o homem a ter benefícios maiores se ele se afastar em vez da mulher. Então, o que tem ocorrido é isso, que os homens se afastam e as mulheres voltam para trabalhar. É que eu escuto isso. Eu escuto, inclusive, você citou minha mãe, a Zulaê, que tem uma luta pela mulher. E ela sempre mencionou essa questão da licença maternidade, que é algo complicado. Lógico, claro, mas porque é uma garantia. Você tem um homem e uma mulher, ambos jovens, para ser admitidos. Não tem concurso público. Os dois têm as mesmas condições. Você diz, bom, ela vai agora ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e não tem afastamento por licença, vou admitir o homem. Então, isso a gente percebe que ocorre. Então, com a licença parental, não tem mais qualquer distinção nesse particular. Por quê? Porque a mulher ficaria afastada, digamos, os 3 primeiros meses, como são 6 hoje, para quem está no projeto Empresa Cidadã. Os outros 3 meses, o homem usufruiria do descanso para cuidar do filho. E a mulher voltaria para trabalhar. Acabou. Mas aí também não corre risco de não contratar homem também por causa disso? Eu não vou contratar não, porque aí o fator de discriminação desaparece. E também ajuda a interação do homem e a família. Claro, né? Porque o outro... Qual é o outro elemento que nas pesquisas se identifica como gerador, digamos, desse discrimen? É exatamente isso. Não, mas depois a criança adoece, quem vai faltar ao trabalho não é o homem, é a mulher. Entendi. Então, ele vai... um convite à responsabilidade A responsabilidade paterna. é coparticipação absoluta. E eu percebo que as novas gerações, elas já estão vivendo essa nova realidade. Porque antes era sempre a dupla jornada para a mulher. Hoje isso já está mudando. Você mencionou países mais desenvolvidos que têm uma... Então, um exemplo que eu conheço é a Alemanha, a Escandinávia, e Suécia, Noruega, Dinamarca, são países que têm essa... Portugal tem já licença parental também. A gente vê não só no Brasil, mas um retorno, assim, um neoconservadorismo de muita gente que pensa, não, imagina, a mulher tem que continuar, ela, se possível não trabalhe, o homem é que é o varão da casa. Pois é, isso é que mas tem que mudar. Mas isso é tão atrasado, isso né? tem atrasado. Mas eu às vezes vejo você faz esse discurso, homens hoje que cuidam mais do que as mulheres. Tem pai que é melhor que mãe até, às vezes. Claro, é raro, mas acontece. É bom isso, porque é uma mudança de cultura. Então, eu tenho a impressão que esses movimentos e essas políticas públicas são importantes. Por quê? Porque elas promovem essa mudança de cultura, mas que nós só vamos equalizar com a licença parental. Falando em cultura e voltando um pouquinho à questão do trabalho, de legislação, você mencionou que existem algumas lacunas. E nós tivemos uma reforma trabalhista recentemente, que tem os dois lados. Tem gente que critica de maneira feroz e tem gente que não, foi importante e tal. Eu sou dos que defendo. Da segunda, tá ótimo. E já que defende, existe ainda uma necessidade maior de legislação. Nós temos uma fúria legiferante no Brasil também, tudo faz uma lei. Como é que encaixa isso na dogmática e na prática? Perfeito. A reforma teve 2 aspectos que foram norte, que foram essenciais e que eu valorizo. Por isso eu digo que ela foi importante. Bom, quanto mais não seja, porque ela disciplinou o teletrabalho e logo depois veio a pandemia. Logo depois não, mas, enfim, num espaço de 2 anos, e que estávamos com toda a disciplina legal estabelecida, né, que foi preciso só ajustes, né, nas medidas provisórias.
ela introduziu a disciplina do teletrabalho. Mas o principal foco da reforma foi a valorização da negociação coletiva. Isto é importantíssimo, é dar responsabilidade aos entes coletivos, porque eles vão estabelecer, por meio dos acordos das convenções coletivas, o que é melhor para aquelas categorias. Então, esse foi o ponto, digamos assim, central da reforma, a valorização da autonomia coletiva e individual da vontade, especialmente a coletiva. Segundo lugar, teve outro aspecto muito importante, é que ela trouxe, digamos, disciplinou esses institutos que estavam carentes, como o teletrabalho, o trabalho intermitente, que trouxe para a formalidade pessoas que antes estavam na informalidade, trouxe a disciplina do trabalho autônomo para dentro da CLT e estabeleceu outros mecanismos também de responsabilidade para quem litiga. Por quê? Porque, e isto, claro, que agora foi um pouco, digamos assim, dificultado porque, porque ela estabeleceu a necessidade de provar, como a Constituição estabelece, o estado de miserabilidade para receber gratuidade de justiça. Mas aí o Tribunal Pleno decidiu recentemente que se aplica o CPC e que basta a declaração. Mas a intenção, digamos assim, com a disciplina do princípio da sucumbência, que isso digamos, é uma postulação da OAB tradicional. A OAB sempre quis que se trouxesse também para o processo de trabalho o princípio da sucumbência. Então, quem está vencido, em parte ou total, vai pagar o advogado da parte contrária, as custas do processo, e isto foi inserido pela reforma no bojo do processo do trabalho. Então, isso é muito importante, porque quem ajuiza uma ação tem que ter a responsabilidade. Não vai ajuizar, porque se não tem custo nenhum, fica fácil. Então, eu vou pedir horas extras, já vou pedir dano moral, já vou pedir reparação. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade. Isso é importante. Esse é um assunto caro para nós, que são os honorários. Nós estamos citando aqui países mais avançados. Nos Estados Unidos, o advogado tem sucumbência altíssima, inclusive valores altíssimos de indenização. No trabalho, na Justiça do Trabalho, tem indenização por dano moral também. Certo? Aplica-se a disciplina do Código Civil. Aqui ainda tem muito aquela história, eu falo história porque tem casos realmente que não se deve pagar aquele valor extraordinário ou a parte não tem nem capacidade para pagar. Mas ainda tem aquela história, vamos evitar a indústria de indenizações no Brasil. Mas, de repente, a parte que causou o dano tem capacidade, tem dinheiro e é pedagógico. Por que não? Por que tem tanta resistência ainda? Não sei no Tribunal Superior, mas ainda eu vejo isso nos tribunais de São Paulo, do Brasil. Não, vamos abaixar. E se vem um advogado com os honorários muito altos, vamos abaixar também. Por que isso, doutora? Não, isso realmente é uma situação que nós até identificamos. Isso é cultural, né? É cultural. O que é? Os juízes não querem que os advogados ganhem dinheiro? Mas o certo é que hoje nós temos no processo de trabalho a sucumbência, que está muito mitigada por conta, aqui o tempo é curto, da questão da gratuidade de justiça, que basta alegar, então já pode ser concedida, até prova em contrário, então com isso fica livre do pagamento dos honorários. Mas é muito importante a responsabilidade, porque quem ajuiza uma ação, ele tem que ter a responsabilidade que o faz, porque o seu direito subjetivo foi violado. Então, ele vai, digamos, acionar o Poder Judiciário justificadamente. Então, nessas situações é que se impõe realmente o pagamento dos honorários compatíveis com todas aquelas com o trabalho, enfim, com todas aquelas características que dão ao juiz essa flexibilidade para decidir entre 5% e 15%, qual o valor, qual o percentual que ele vai estabelecer. Mas em relação até à questão da reparação do dano moral, nós temos hoje no processo de trabalho uma implementação muito grande do Instituto. Tanto que nós temos o dano moral coletivo, que tem esse efeito preponderantemente pedagógico, onde os valores são mais expressivos, justamente porque atingem a coletividade. Mas no campo privado também, os valores mais altos não teria esse efeito pedagógico importante? O efeito tem que ser duplo mesmo, né? É o pedagógico e o punitivo.
Então, tem que punir quem praticou indevidamente, mas tem que ter, digamos assim, claro, muito critério para estabelecer. E aí, é a teoria do professor Alex, né? Sempre se invoca, né? Proporcionalidade, racionalidade, e identificar razoabilidade, né? Proporcionalidade, né? Entre, né? o dano que foi causado, né? E a razoabilidade do valor fixado, esses critérios são um pouco subjetivos, né? Daí a dificuldade, né, para estabelecer paradigmas, Uma vez eu vi uma charge, orientadores. Eu vi uma charge interessante, nem foi aqui no Brasil, acho que foi no New York Times, assim, duas pessoas, dois senhores, numa piscina, ali tomando sol, e aí um deles fala para o outro, essa mansão aqui eu comprei numa ação contra o cigarro. Aí o cidadão pergunta, mas você era fumante? Ele falou, não, eu sou advogado. Para demonstrar como é que os honorários lá são tratados. Mas eu não vou... Não, teve um caso sobre um provador de cigarro de muitos anos que até hoje ele é emblemático, porque se considerou que a atividade era lícita, porque provador de cigarro é essencial para o desenvolvimento da indústria do fumo, mas ainda assim se condenou num substancial valor reparatório pelos danos causados porque ele adquiriu câncer e havia um nexo de causalidade e se estabeleceu essa obrigação pelo órgão, pela seção uniformizadora. Mesmo ele sabendo dos riscos, mesmo a atividade sendo lícita. Houve condenação e reparação por danos morais, além dos materiais. Entendi. Olha, tem um tema que importa para muita gente, que é a questão dos aplicativos monitoramento de trabalhador por Uber. E eu acho que você já mencionou alguma coisa. Tem uma lei que foi enviada pelo Planalto. Tem. E estão dizendo que essa lei é ruim. Não é. Não é? Projeto, é boa essa lei? Eu nem sei como é que já estão porque tem alguma as alterações. Coisa que obriga o que está se defendendo de maneira contrária é que você formaliza demais a atividade e perde o atrativo, porque aí ele vai ser obrigado a pagar tantas horas para o Uber. Já o presidente do Brasil, que enviou a lei, defende que isso vai fortalecer. Qual é a sua visão? Eu li o projeto de lei complementar número 12, que foi encaminhado pelo Poder Executivo, eu achei muito bom, porque ele estabelece um sistema protetivo, não só trabalhista e previdenciário. Previdenciário durante o vínculo e posteriormente ao vínculo, porque todo autônomo ele é um segurado obrigatório da Previdência. E ele estabelece também mecanismos de segurança e saúde do trabalho. O máximo é 12 horas. Eu não sei se houve alguma modificação, estou me referindo ao projeto original. Certo. Eu lembro que o máximo foi 12 horas de ligação, como é que chama? De interação. Ele não pode trabalhar além de 12 horas. Se estabelece um mínimo salarial, se estabelecem direitos de negociação coletiva, se garante a aplicação da lei de proteção de dados, uma série de direitos substanciais e secundários, até a ergonometria do carro, ele tem que ter um ambiente saudável, também previne e proíbe especificamente trabalho que seja considerado não decente ou um trabalho infantil, também coíbe e proíbe a prática de assédio e assegura, inclusive, para o trabalhador uma segurança contra o mau passageiro. Não é avaliação, não é só do usuário. Sim. Não é, perdão. Bilateral. Exatamente. É também do motorista, né? Porque aquele usuário que é um mau consumidor, ele vai ser excluído. Então, ela protege, é boa. Eu então, achei... Mas essa parte de proteção... E sobretudo porque ela atribui à negociação coletiva, digamos assim, que foi a minha preocupação de justificar, né, a reforma trabalhista, substancialmente, ela também invoca como fundamental para complementar,
digamos, essa disciplina à negociação coletiva. Então esse é o ponto É um importante. ponto importante. Que volta à sua mesma questão da reforma trabalhista. Mas eu acho que porque hoje nós temos que considerar isso. Quer dizer, os sindicatos, eles têm muito poder e eles suprem pelo coletivo, digamos, o princípio da hipossuficiência do trabalhador. Eles têm que efetivamente negociar e nesse setor é muito porque é dinâmica a negociação coletiva. Ela é veloz. A lei nem sempre pode prever fatos que vão surgir daqui a 6 meses. Essa parte de proteção, essa parte do carro, tudo essa parte eu acho que não há. O problema que está pegando é a questão dos benefícios que você mencionou, previdenciários. Se garante salário mínimo. Mas que isso seria um retrocesso. Tempo de conexão máximo. Porque isso aí faria com que o empregador tivesse dificuldade de manter esse vínculo. Não, mas claro, porque seria muito difícil. Como é que vai ser empregador? É diferente a realidade. Porque, veja a CLT, quando ela primeiro, claro, quando no seu início ainda havia uma precária industrialização. Depois, ela focou na industrialização. Hoje nós temos a automação e mundo digital. Então, é um mundo diferente. Então, como que você vai, para manter, digamos, um serviço que tem um custo que atende, digamos, às necessidades da população, se você colocar um vínculo de emprego tradicional numa situação que não é própria, digamos, não é identificada como uma típica relação de emprego, Entendi. Os custos dessa relação, tudo isso tem que ser avaliado. Então, para o próprio motorista, ele também pode acumular essa atividade com outra atividade, ele tem, digamos, uma liberdade de trabalhar no horário que lhe convém, no horário, enfim, que lhe parece adequado. Muitas vezes, para ele também não interessa a rigidez daquele vínculo que foi normatizado numa outra etapa da economia que não é a de hoje, que é essa sob demanda e por meio das plataformas e da digitalização. Então, eu digo que nós temos que compreender que o mundo mudou e que o mundo do trabalho, em consequência, mudou. Então, nós temos que encontrar os mecanismos que sejam compatíveis com essa nova realidade. Ministra, a nossa conversa está ótima, mas nós temos que caminhar para o final, que faz parte, né? Toda hora chega o fim, né? É que nem palestra, a gente marca a palestra, a gente aceita. E se for muito comprida, também cansa. Não, digo, a gente marca a palestra e fala assim, é lá em março do ano que vem, mas chega, né? Aí fala, puxa, por que eu aceitei essa palestra? Vou ter que o tempo passa tão rápido. Mas a área trabalhista é uma das mais exercidas pela advocacia. Essa é a última pergunta para a gente fechar o nosso podcast. E continua gerando muito interesse. O maior número de advogados são oriundos do trabalhista. Qual o conselho que a senhora dá para seguir essa carreira? Como é que a jovem advocacia pode se preparar melhor para essa área? Além de ler, que o pessoal não está lendo muito, né? Eu sempre recomendo isso. Estudar e se atualizar permanentemente, ainda mais nesse mundo nosso de hoje. Então, a advocacia trabalhista ela tem essa característica, né, que é do seu dinamismo, porque a população ativa toda trabalha, as pessoas trabalham. Então, todos vivem essa nossa realidade, né? Quer na vigência do contrato, porque a Justiça do Trabalho, há muitos anos, dizia-se é de justiça dos desempregados. Então, hoje nós temos vários focos de interesse, nós temos a negociação coletiva, nós temos os dissídios coletivos, além dos dissídios individuais, temos, enfim, um leque de opções para inclusive, preventivamente de exercer essa advocacia, para prevenir o litígio. Então, não é só resolver o litígio. Compliance, né? É prevenir, digamos assim, construir, enquanto o vínculo existe, né, mecanismos para aperfeiçoar, né, o bem-estar do trabalhador. As empresas hoje têm esses compromissos sociais. Então, nós temos muita construção na própria vigência do contrato, não só quando há um litígio, né, quando há um descumprimento da lei. Então, é uma área importante, eu sou suspeita para falar, mas gosto muito do que faço e acho que
o que eu poderia recomendar é que, eu lembro sempre do grande escritor Mário Vargas Llosa, que uma vez eu ouvi quando ele disse que inspiração, diz ele, não, mais do que inspiração, a literatura é transpiração, ou seja, é muito trabalho. Então eu digo mesmo, os advogados têm que trabalhar muito e estar sempre atualizados. Hoje, mais do que nunca, a capacitação, a recapacitação, a leitura, porque tem que escrever bem. Hoje nós temos o chat GPT, então, muitas vezes, né, o que eu estou dizendo, não, mas agora não precisa escrever tão bem. Tem que saber, até para se comunicar com o chat GPT, até para perguntar a ele, para obter uma resposta adequada, eu preciso saber perguntar. Então, a cultura é fundamental, né, em toda atividade, especialmente na nossa. Então é isso, é um constante aprendizado. E outra coisa, contração ao trabalho, viver o trabalho, gostar do que faz, nem sempre é possível, mas aprender, não é? Muitas vezes a gostar do que nós temos que fazer, isso é essencial. Então é dedicação, estudo, levar a sério e vai ter sucesso, porque não é? Digamos, a civilização está sempre, não é, em conflitos, vivendo conflitos, e nós temos que apaziguar o mundo e sempre ter como norte a implementação do princípio da segurança jurídica, que é a base para que o equilíbrio se estabeleça, né, e o bem-estar de todos. Muito obrigado, ministra Maria Cristina Peduzzi, que é ministra do TST, portanto, gentilmente veio de Brasília, é claro, com uma série de compromissos, mas gentilmente atendeu aqui o podcast da OAB de São Paulo. É uma alegria revê-la num momento solene, mas descontraído. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Muito bem, tivemos uma aula da ministra aqui no podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo.